Ja, wo ist jetzt ein kleiner Ort? Was ist jetzt ein Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Que melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Sejam muito bem-vindos, queridos amigos. Que alegria estar com todos vocês. Nós queremos agradecer a todas as casas que estão conosco, que estão unidos com Jesus nesses momentos tão especiais, transmitindo essa palestra. Nós temos as casas aqui do Reino Unido, dos Estados Unidos. Enfim, nós estamos em todos os cantos do mundo, graças a Deus, nesses momentos.
Vamos agradecer ao Enio pela presença, que aceitou com tanto carinho estar conosco hoje. Um abraço fraternal, carinhoso a todos os nossos irmãos da Associação Espírita Francisco de Assis, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, cujos dirigentes são o Enio, nosso palestrante, e sua esposa, a Jaqueline, que têm ambos um extenso currículo de trabalho com Jesus. Muito obrigado a todos vocês pela presença, pelo carinho, por estarmos juntos mais uma vez em nome de Deus e de Jesus. Vamos lembrar mais uma vez a todos que podem colocar a água para ser fluidificada, aquele remedinho que nós temos semanalmente, né, para nos fortalecer física e espiritualmente. E é uma muita alegria mais uma vez estar com vocês juntos nessa oportunidade. Vamos então acerenando os nossos corações e as nossas mentes, vamos fazer a oração inicial para iniciarmos o nosso trabalho da noite. Vamos pedir a permissão de Deus e Jesus, então, para iniciarmos a nossa reunião, agradecendo a Francisco de Assis, nosso mentor, e a sua equipe que nos assiste, que nos intui, que nos ajuda, que nos mostra o caminho, que nos ensina, que nos pede, nos ensina a praticar as virtudes que Jesus nos ensinou, que é exatamente esse caminho que nos leva ao nosso desenvolvimento espiritual, que nos leva à luz divina, que é o destino de todos nós. Que pratiquemos, então, o amor e a caridade, que essa luz divina que está conosco nesse momento, nos envolvendo, possa nos fortalecer, para nos dar essa sustentação de que tantos necessitamos para podermos continuar com muita energia, com muita alegria, com muito ânimo, buscando, então, esse aprendizado que é infinito, mas que é imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, então, a todos que estão conosco hoje, e vamos, assim, dar início chamando, então, o Enio, agradecendo ele pela atenção. E o título da palestra é Pensamento Bem Direcionado, que é um tema muito interessante, muito bom para que nós possamos aprender cada vez mais. Enio, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é um prazer imenso, uma alegria enorme termos a oportunidade de convivermos alguns momentos para refletirmos acerca destes ensinamentos que os espíritos nobres têm direcionado até nós. Nós agradecemos profundamente a oportunidade, que para nós é uma honra, uma bênção verdadeira, podermos estar debruçados, estudando, refletindo e meditando acerca destas verdades transcendentais do espírito imortal que somos. Gostaríamos de agradecer à Sociedade Espírita Francisco de Assis, o Sr. Pedro, a Dona Creuza, a Fraternity com a nossa irmã Beth, os nossos irmãos Burnemont, o nosso irmão Fabrício, também da Sociedade Bezerra, a Marlene, o Léo, em Brighton, a Lola, da Joana de Ângeles, a nossa irmã Ângela, Nova York, a nossa irmã Ivana, e todos que, de uma ou de outra forma, contribuem para que estas atividades se espalhem e possam abranger muitos corações pelo mundo afora. Como nosso irmão, o seu Pedro, falou, de fato o pensamento é algo extremamente significativo. Para nós que estudamos o espírito, é essencial, porque nós vamos perceber que o pensamento, ele é um dos principais atributos do espírito imortal. Porque livres do corpo é através do pensamento que nós
que o espírito se locomove? Como está escrito em A Gênese, no capítulo 14, que fala dos fluidos, Allan Kardec assevera que o pensamento é para o espírito aquilo que o ar é para o som, ou seja, veículo fora do corpo. Quando nós pensarmos, é lá que o espírito estará, é lá que nós estaremos. Então, o pensamento bem direcionado é algo importante para que ele não fique solto ao léu, para que nós outros não oscilemos de um lado para o outro sem rumo. Para tal, é imprescindível o nosso despertar, a nossa compreensão de que cada um de nós é resultado dos seus pensamentos. E como ninguém vive sem pensar, todo aquele que pensa mal, vive mal. Então, essa temática é um convite para que, mais do que nunca, nos demos conta de que somos comandantes, necessitamos assumir o comando da nossa mente para não ficarmos ao sabor das emoções, sejam elas nossas ou do mundo que nós estamos inseridos. Nós estamos nessa caminhada em busca do conhecimento. A informação é hoje um grande patrimônio da criatura humana. Através da informação, nós ampliamos o nosso nível de conhecimento e poderemos alterar o nosso nível de consciência. Muito embora informação não seja sinônimo de consciência, é através da informação que nós vamos adquirindo condições para ampliarmos a nossa percepção acerca de nós mesmos e do mundo em que nós estamos vivendo. Para darmos um exemplo, alguém que leia uma obra que traga todos os aspectos sobre a paciência, ao final desta leitura edificante, não significará que esse leitor será agora uma pessoa paciente. Embora ele tenha o conhecimento e a informação, ele vai necessitar experienciar, colocar em prática a informação e, dessa forma, adquirir essa consciência, que é a vivência do conhecimento, da informação que nós fomos buscar. Um outro exemplo interessante é o médico que estudou vários anos na universidade, que dissecou cadáveres nos seus estudos e viu em loco os efeitos da nicotina nos pulmões, e, no entanto, ele é um indivíduo fumante. Então, ele tem a informação, mas não possui ainda a consciência desenvolvida acerca do conhecimento que detém. E aqui, obviamente, não vai nenhuma crítica, porque não nos compete, nós somos livres e usamos o nosso livre-arbítrio da maneira que nos aprouver, mas apenas para nós termos uma ideia de que nós estamos, como se refere a benfeitora Joana de Ângeles, percorrendo esse caminho, esse eixo ego-self, saindo das questões da individualidade egóica, do indivíduo que acredita que o mundo gira e funciona em torno dele para lhe atender, na direção, no caminho do ser espiritual, do ser imortal que somos, que somente levará consigo a bagagem que o espírito é capaz de deter, que são, em verdade, as conquistas da alma. Então, a nossa mente,
A nossa casa mental é um dínamo gerador. E é necessário, primeiro, atentarmos-nos para isso, para que possamos, em segundo lugar, termos o cuidado necessário com a mente. Darmos-nos conta de que a nossa mente está sempre criando, está sempre gerando. E se ela ficar solta, a exemplo de um automóvel desgovernado, poderá ocasionar transtornos e dificuldades de toda ordem. Eu vou pedir para o nosso querido irmão Gilson projetar um slide que vai nos trazer uma citação da Gênesis, no capítulo 14, o item 16, que vai falar da qualidade dos fluidos, para nós termos uma ideia, para nos situarmos. Então, diz o seguinte, desde o instante que estes fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Muito bem. Então, a partir daí, nós podemos ver, aí o Gilson conseguiu colocar, que esses fluidos recebem a tônica dos nossos pensamentos, que são movimentados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Talvez os irmãos irão identificar nesse exemplo de que quando a gente fala alguma coisa para alguém, não é somente a palavra que é dita, mas essa palavra vai recheada de um conteúdo, de uma vibração, de um sentimento, de uma emoção. Daí nós podemos afirmar que, às vezes, uma agressão verbal dói, machuca muito mais do que uma agressão física, porque nós colocamos, através do pensamento, um sentimento, uma emoção que realmente atinge. Da mesma forma, quando nós oramos, através do pensamento, movido pelo sentimento, pela emoção, nós impregnamos os fluidos ao nosso redor e damos a eles uma direção, uma potência. Será que nós conseguimos imaginar o que deve ser a oração feita por uma mãezinha em benefício de um filho enfermo? Podemos ter ideia da capacidade do amor que recheia estes fluidos que estão no universo ao nosso redor, tudo através da mente, e damos uma direção, e poderemos conviver com energias, com vibrações que não são comuns ao nosso meio. Daí, a prece, dependendo da forma como ela é feita, porque existem preces e preces no sentido da intensidade, da entrega, da simplicidade, da pureza de intenção. Nós teremos um alcance maior ou menor, dependendo da capacidade, da entrega que cada um de nós consegue atingir. Tudo começando na casa mental, que é a sede do espírito no corpo físico. É através dela que o espírito transmite os comandos, porque o espírito é o ser que pensa. E os nossos pensamentos irão se inserir numa determinada faixa vibratória.
porque nós sabemos que os pensamentos possuem uma gama infinita de nuances, de ódio, de amor, de dor, de rancor, de mágoa, de alegria, de esperança. Cada pensamento equivale a uma onda mental que vai encontrar um lugar determinado, numa determinada faixa vibratória. E nós migramos destas faixas vibratórias durante o dia com muita facilidade, principalmente aqueles que não nos conhecemos, que não ainda acordamos para o ser que nós somos. Imaginemos alguém que acorde de manhã, faça a sua oração e se dirija a pé para o local de trabalho. Na metade do caminho encontra uma pessoa que está vivendo um drama, que possa estar talvez passando por um período de depressão ou que tenha o hábito de se comprazer na queixa, na crítica, no azedume. E essa pessoa conversando conosco despeja toda essa carga, toda essa questão de pensamentos através das palavras e vai embora. E nós outros, inadvertidamente, nos deixamos envolver por aquelas colocações e seguimos para o nosso trabalho. Porém, lá chegando, identificamos que não estamos muito bem. Começamos a sentir um mal-estar, a uma angústia e assim por diante, em razão de termos aceitado as colocações feitas. Através da mente, não selecionamos. Inadvertidamente, acatamos, aceitamos aquelas colocações, quando poderia ser diferente, quando nós poderíamos estar alertas e darmos ao outro o direito de ser como queira. E impormos-nos a disciplina de não abraçarmos estas cargas vibratórias deletérias que estão por toda parte. É uma questão de selecionar, mas para isso, cada um de nós precisa estar atento, precisa estar alerta, porque no mundo nós temos à nossa volta uma infinidade de situações. Segundo o espírito André Luiz, na obra Mecanismos da Mediunidade, nós estamos mergulhados num universo de ondas, de energias, de toda ordem, mas nós iremos conviver com aquelas com as quais nós sintonizamos. E é justamente através da emissão mental dos nossos pensamentos que nós conquistamos, que nós angariamos determinadas companhias espirituais. Se nós não tivermos cuidado, nós poderemos destrambelhar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Daí a afirmativa de que quem pensa mal, vive mal, é absolutamente verdadeira. Nós conquistamos uma companhia. Imaginemos que por uma situação qualquer nos deixemos envolver pela cólera, pela ira. Nesse momento, nós estamos colocando a nossa mente nessa faixa vibratória, na faixa vibratória da cólera, da ira, e iremos conviver com irmãos nossos fora do corpo que estão estacionados nessa faixa. E evidentemente que isso irá potencializar esse sentimento que agora surge em nós. E o risco aumenta. Daí porque muitas vezes algumas pessoas não conseguem explicar determinadas atitudes. Depois que passou o fato, o quadro, perguntadas, elas dizem: eu não sei por que eu fiz isso. Eu não estava em mim. Ou seja, potencializa-se. Então é necessário, como dizem os espíritos, tomarmos tento, termos cuidado, não deixarmos a mente simplesmente ao sabor do vento. Agora nós vamos trazer o Livro dos Espíritos. Na clássica pergunta 459, quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos benfeitores: influem
os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é muito séria. Eles dizem, influem muito mais do que pensais, a tal ponto que, de ordinário, são eles quem vos dirigem. Ora, é uma resposta, daria para se dizer até, muito intensa. Eles quem vos dirigem. E como é que essa influência, essa interferência se dá? Tudo através da mente, através do pensamento. Desde uma pequena influência até uma subjugação, um domínio muito maior, muito amplo. Tudo de forma sutil. E aí nós nos deparamos com um desafio enorme. Porque muitos de nós poderemos pensar, puxa, mas se é difícil conviver com os meus próprios pensamentos, imagina eu me dar conta que existe um mundo de energias ao meu redor. Um mundo de pensamentos, de mentes, no corpo, fora do corpo, aonde nós estamos mergulhados. Como é que eu vou saber, poderão questionar alguns, quando o pensamento é meu e quando não é? Daí, todo o trabalho que os espíritos nobres, através da codificação também, nos aconselham, que nos conheçamos, que comecemos a viver um pouco mais o mundo interior, que aprendamos a fazer silêncio mental, porque nós estamos no nosso dia a dia, no cotidiano, e eis que surge um pensamento de desvalia, de desânimo. Então, alguém que está atento, que tem o hábito do silêncio interior, que já começa a se conhecer um pouco, percebe, se dá conta de que esse pensamento, ele não é comum. E procura uma forma de se liberar dele, de interromper aquela sintonia. Porque existem várias maneiras, buscando uma música, uma leitura edificante, cortando aquela situação, sugestão que invadiu e que surgiu na mente, a qual eu posso agasalhar, dar vazão ou refutar. Um pensamento de desvalia. Eu não tenho valor mesmo? Mas como não? Eu sou uma pessoa esforçada. Então, através da lógica, do raciocínio, da vigilância, eu percebo e busco uma forma de interromper aquela sintonia, que vai me levar, caso eu aqueça, a uma outra situação. É o que nós chamamos de plug mental. Uma vez que nós aceitemos a ideia nefasta, nós entramos na sintonia e o quadro se potencializa e o grau de dificuldade aumenta. Então, é uma busca constante. Agora nós vamos pedir para o nosso querido Gilson trazer a outra tela, que é da excelente obra de Leon Denis, a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ela retrata o capítulo 24, que fala da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É a outra, Gilson, por favor. Isso, a terceira. Eu acho que é essa aí. Então, ele diz assim, Leon Denis, quase sempre os nossos pensamentos passam constantemente de um... É a outra, Gilson. É a terceira lâmina, por favor. Essa aí é a primeira. Então, isso, essa aí. Obrigado. Quase sempre os nossos pensamentos passam constantemente de um ao outro assunto. Nós pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Então,
nós vemos as colocações de Leon Denis há mais de 150 anos sendo atualíssimas. Então, ele diz que nós vivemos muito pouco por nós mesmos. Por quê? Porque nós nos deixamos influenciar pelo mundo de fora, através da mente, dos impulsos que chegam, através da visão, da audição. Os nossos pensamentos recebem essa incoerência do meio em que nós vivemos. E aí ele diz, poucos sabem viver do próprio pensamento. É verdade. Poucos sabem beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração. Vejam bem, meus amigos, grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo. Nós temos esse reservatório conosco, porque foi Jesus quem nos advertiu disso, quando ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Mas a maioria de nós não sabemos nos utilizar deste magno recurso. E por que não? Primeiro, porque não nos conhecemos. E não nos conhecemos essencialmente porque temos permitido vivermos excessivamente, exaustivamente, o mundo de fora, o mundo sensorial. E aí nós podemos nos perguntar, será que o mundo de fora pode nos oferecer recursos para construirmos, conquistarmos o equilíbrio emocional e a paz íntima? Um mundo competitivo, absolutamente competitivo. Um mundo alucinado, com falsas necessidades sendo projetadas a todo momento, modismos e assim por diante. É claro que nós não vamos fugir, não vamos fingir que não estamos no mundo, mas como disse-nos Jesus, estar no mundo, mas não ser do mundo. É um convite extremamente desafiador, que começa no momento em que nós começamos a nos dar conta de que, apesar de estarmos no mundo, necessitamos o cuidado, a vigilância com estes recursos que nos proporcionam a harmonia íntima, o equilíbrio emocional, porque todos nós, estando no corpo, estaremos diante de desafios, de situações que tenderão a nos tirar do prumo. É para isso que nós reencarnamos, para avançarmos, ou seja, vivenciarmos dificuldades, enfrentarmos obstáculos. Então, meus irmãos, necessitamos visitar mais o mundo de dentro, tomarmos desse reservatório e nos reabastecermos, para nos renovarmos, porque uma vez equilibrados, temos melhores e maiores condições de seguirmos em frente, enfrentando esses desafios com o equilíbrio emocional, com uma lógica, com o racional, mantendo-nos por mais tempo em harmonia. É claro que a vida não é uma linha horizontal. Nós temos os altos e baixos, pelas nossas imperfeições. Mas a doutrina espírita vem nos propor o conhecimento de nós mesmos, dos recursos que aí estão. Então é para dentro que nós necessitamos viajar. Porque o mundo de fora é como nós querermos matar a sede sorvendo a água do mar que é salgada. Quanto mais nós bebemos, mais sede nós temos. Então nós temos que sair um pouco, porque nós nunca estivemos como agora, cercados de tanto conforto, de tanta tecnologia, e, no entanto, grande parte de nós vivenciando
o vazio existencial. Em razão de colocarmos os nossos objetivos, o nosso foco no ter, em detrimento dos valores da alma, de podermos ouvir, de podermos ser solidários, de podermos estender a mão a alguém que sofre e que muitas vezes não fala nada, não pede. Quantas vezes nós estamos em meio às pessoas e, no entanto, solitários, pela escassez destes valores espirituais que nos alimentam, que nos nutrem a alma, que nos dão condições para enfrentarmos os desafios. Então, nós queremos agora aqui trazer uma fala do apóstolo Paulo, para que possamos refletir. Olhem o que ele diz. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Não somos nós. O apóstolo Paulo falando, não somos nós. Não somos nós que queremos o bem e não fazemos. Mas o mal que nós não queremos realizar, ele está de quando em quando presente no nosso caminho, nas nossas vidas. Isso porque nós trazemos hábitos. Pelas nossas diversas existências, nós somos um conjunto de hábitos. Hábitos que ressurgem do inconsciente e que com frequência nos assaltam. Daí a importância da mente arejada. Daí a importância de estarmos vinculados aos benfeitores. Porque quando nós fazemos esse exercício, nós abrimos a porta da alma para que não apenas o nosso protetor se nos aproxime, nos envolva, nos intua, senão também os nossos amigos, os nossos amores, que os temos muito no além, permitindo que eles se nos aproximem. Porque se a nossa mente está essencialmente no mundo de fora, na balbúrdia, na agitação, se nós não paramos um minuto, como podermos esperar que os benfeitores se nos acerquem, nos intuam, nos auxiliem na mente bons pensamentos e, dessa forma, trazendo-nos condições renovadas. Mas o passo é nosso. Esse movimento na direção do self cabe a cada um de nós. E isso, meus irmãos, é sinônimo de trabalho. São questões que não se farão ao natural. Precisam ser por nós, o ser que pensa, direcionados. Nós temos que fazer esse empenho, dar esse passo. Então, é importante nos darmos conta que estarmos no corpo, mas não sermos o corpo. Porque o corpo, na sua fisiologia, muitas vezes tenderá para determinadas reações. Por exemplo, quando alguém nos agride com palavra, a maquinária orgânica produz adrenalina. Os nossos batimentos cardíacos aceleram e nós temos um ímpeto de pular sobre o agressor, sobre aquele a quem está nos desagradando. Fraternalmente, é claro. Pegarmos o sujeito e chacoalharmos com fraternidade. Mas essa mesma máquina, uma vez que o ser que pensa, o espírito imortal, lembrando-se do apóstolo Paulo, que dizia, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Opa, freou. E a maquinária começa agora a produzir o cortisol, que vai arrefecer os ânimos, que vai auxiliar o coração a voltar ao ritmo cardíaco normal, vai baixar a pressão, e nós vamos contar até 10, e aquela mão fechada vai abrir e vai dizer, vai em paz, meu irmão. Apesar da ira estar ali. Então, estar na máquina, mas perceber que nós não somos a máquina, que nós comandamos a máquina. Então, nós podemos tudo, mas muito não nos convém. Então, vai dominando, vai se assenhorando do corpo físico, o ser que pensa.
Seguindo adiante, já nos encaminhando para o final, nós temos uma outra lâmina do Leon Denis, também no livro O Problema do Ser, Destino da Dor. Eu vou pedir para o nosso querido Gilson colocar ela, eu acho que é a última. Lá ele vai dizer assim, para nós pensarmos. Tenho a impressão que é a última. Ele vai dizer, é necessário o choque das provações. Eu penso que é a última lâmina. Aí. Então, o nosso querido Leon Denis vai dizer, é necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para nos fazer compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhar-nos para o estudo de nós mesmos, para a descoberta de nossas verdadeiras riquezas espirituais. Eu pergunto, esse trecho escrito há mais de 150 anos não é atual? Não é atualíssimo nesse momento de pandemia? É necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para nos ajudar a compreender a fragilidade das coisas externas e nos encaminhar para o estudo de nós mesmos. Porque quando nós passamos a nos conhecer, nós passamos a ter mais domínio. Santo Agostinho já respondeu a Allan Kardec na pergunta 919, letra A de O Livro dos Espíritos, fazei como eu, que passava em revista o dia que acabara de terminar e verificava pontos em que eu precisaria aprimorar. No dia seguinte, retomava, buscando me reabilitar diante daqueles a quem eu havia tratado mal, procedido mal. Trabalho, muito trabalho. E o pensamento é fundamental. Não podemos deixar a nossa mente solta, como afirmou Buda, dizendo que a mente é como um macaco louco que pula de galho em galho. Centrarmos, tomarmos posse da maquinária e não sermos por ela conduzida. Aquele ditado que diz a carne é fraca, na verdade é o espírito que está sucumbindo, que está cedendo aos impulsos do nosso inconsciente primário, heranças atávicas do passado nosso, naturalmente, que de quando em quando nos assaltam, emergem do inconsciente e criam embaraços. Em outras palavras, nós somos pessoas excelentes, até que alguém nos pise no pé, fazendo com que tenhamos reações, mas lembrarmos que tudo começa na mente. Então, diante disso tudo, meus irmãos, que fazer? Que fazermos nós? Buscarmos inserir hábitos novos nas nossas vidas. Aqueles de nós que ainda não têm o hábito da meditação, da oração, da visualização, que nos vai auxiliar no silêncio íntimo, façamos isso com urgência. Criemos um pequeno tempo mental diário em nossas vidas. Dediquemos alguns instantes ao silêncio mental, ao silêncio interior. E para que façamos isso com êxito absoluto, é necessário, acima de qualquer coisa, trazermos com urgência Jesus para junto de nós. Livre da conotação religiosa. Trazermos Jesus como amigo incondicional. Em razão de que Jesus não é apenas um nome que marcou e dividiu a história da humanidade, mas é principalmente uma vida nas nossas vidas. Trazermos o amigo que está conosco, com quem nós podemos contar. Alguns de nós ainda têm o mestre, o meigo nazareno, como uma figura longínqua, inalcançável, inatingível, porque ele, na sua perfeição, e nós cá longe, na nossa insignificância. Nada disso, nada disso. Irmãos, filhos do mesmo Pai. Um irmão aguardando atingirmos estes níveis, mas com a certeza
de que poderemos sempre contar. Não pode haver tesouro maior do que sabermos que, ao nos encontrarmos conosco mesmos, no silêncio, fechar os nossos olhos e conversarmos com esse amigo, de maneira simples, simples como nós somos, sem palavras rebuscadas, sem frases complicadas, simples, de amigo para amigo, de irmão para irmão. Jesus, hoje eu preciso de ti mais do que nos outros dias. Vem ter comigo, amigo, e podermos dividir o nosso fardo, que ainda é pesado pela nossa pouca evolução. Essa certeza é um tesouro que nós temos usado pouco e que devemos utilizar mais. Renovarmos-nos intimamente para organizarmos a mente. E mesmo vivendo testemunhos, mesmo vivendo desafios, mantermos a serenidade relativa e o equilíbrio emocional que formos capazes de atingir. Mas a doutrina espírita é esse mapa, é essa bússola que nos diz: você pode, porque você é filho de Deus, como todos somos, você pode. Você tem todo o critério, tem todo o fundamento. Não importa a nossa condição social, cultural, é sentimento, é emoção. E todos nós temos estas condições, sim. Para finalizar, que nós possamos nos encontrar conosco mesmos, visitarmos mais o mundo de dentro, para nos tornarmos pessoas mais ousadas. Para quando, por exemplo, nós chegarmos na quitanda ou na padaria e nos depararmos com um atendente de cara fechada, amarrada, sisuda, ousarmos dar a ele um bom dia, ousarmos sorrir, mesmo que para nós também as coisas não estejam lá tão bem, ousarmos transformar os ambientes para melhor. E qual não vai ser a nossa surpresa quando mais lá na frente percebermos que nós nos tornamos pessoas melhores. Alegria é o que precisamos inserir nas nossas vidas, porque nós estamos abraçando uma doutrina que é vida abundante, porque nos traz Jesus para perto de nós. Eram essas as singelas reflexões acerca do pensamento, que é um assunto vastíssimo, e que eu espero, de alguma forma, ter contribuído, ter trazido algum dado que possa ter sido útil a algum de nós. Eu agora me coloco à disposição, se alguém quiser fazer alguma consideração, talvez alguma pergunta que eu não sei se eu vou saber responder, mas me coloco aqui à disposição. Eu gostaria de fazer uma colocação antes de responder as perguntas, se for possível. Nós sabemos que o conhecimento, como você falou, ele não é o suficiente para que a gente possa fazer essa transformação nas nossas vidas e mudar o nosso comportamento. Porque a distância que existe entre o conhecimento e a nossa prática do dia a dia, principalmente, vai alguma distância, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desses instrumentos que nós temos para nós adquirirmos melhor esse controle de emoções, né? Nós temos vários instrumentos, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, talvez, para orientar melhor a todos nós com relação a esse processo todo e sem esperar, naturalmente, que a coisa flua de um dia para o outro. É um processo que demora de acordo com a capacidade de cada um de absorção. Você poderia, por favor, falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Bem, como eu falei, nós estamos inseridos num contexto que nos suga. Se nós não tivermos cuidado, o mundo de fora, ele nos ocupa o tempo todo. É o trabalho, são os filhos, é a casa espírita. E muitas vezes nós estamos tão assoberbados de tarefas, mesmo na casa espírita, que nós não temos tempo. E nós acabamos, às vezes, vivendo uma existência. Nós passamos pelo espiritismo, mas ele não passou em nós. Então,
que a gente possa se dar conta que o trabalho braçal é importante, ele faz parte, por exemplo, de nós carregarmos cadeiras, de nós fazermos feiras, eventos, isso é importante. Mas o trabalho individual, o trabalho íntimo, ele é fundamental. Nós temos que reservar um tempo para nós. E como o bem, ainda como você mesmo falou, o bem ele não é natural em nós. Nós precisamos fazer um esforço para agirmos no bem. E isso é uma coisa, isso é uma situação normal, porque nós estamos ainda na nossa caminhada muito mais próximos do início do que da meta. Então, naturalmente, o bem não é natural. Nós temos que nos empenhar para bem proceder. Significa dizer que estes valores ainda não estão consubstanciados em nós, ou seja, nós precisamos buscá-los. Como o senhor falou, de que forma? Tem vários caminhos, né? Se nós estamos assim, um pouco fora do foco, um pouco assoberbados, busquemos uma leitura, ouçamos uma música, façamos um minuto de meditação, uma visualização terapêutica. Tem CDs de visualização, ou seja, algo que nos ajude a trazer para o foco. Porque em nós, esse recurso ainda não é abundante. Então, nós precisamos fazer um movimento de buscá-lo para dentro de nós, para que possamos, assim, adquirir esse reequilíbrio que sozinho nós não conseguimos fazer. Às vezes, nós tomamos um passe. Por que um trabalhador espírita não pode tomar um passe? Nós falamos que o passe é bom, mas ele é bom só para os outros. Por que eu não posso? Não é nenhum demérito fazer um atendimento fraterno. Se eu não estou bem, conversar com um irmão que me atenda fraternalmente, porque eu sei que o atendimento fraterno é bom, mas ele é bom só para os outros? Não, ele é bom para mim também. Então, nos movimentarmos, buscarmos, esforçarmos, porque os benfeitores que nos acompanham, eles veem os nossos esforços. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nós estamos nos abrindo para que o auxílio se aproxime, né? É uma caminhada, né, de cada um. Obrigado, Enio, obrigado. Se tiver mais algumas perguntas, gente, por favor, faça as perguntas que o Enio está à disposição. Vamos explorar o Enio hoje. Se eu souber, né? Tem algumas perguntas? Bom, enquanto não vem as perguntas, você tocou no assunto, num aspecto muito interessante. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, ou ele é um dirigente do grupo, ou ele é passista, ou, enfim, ele faz esse trabalho na casa espírita e ele fica preocupado, às vezes, e a gente já observou isso, que se ele se colocar na situação de que ele necessita de uma ajuda, é como se ele estivesse demonstrando a sua fragilidade, né? E por várias razões ele acaba não se manifestando e buscando essa ajuda. E isso, muitas vezes, pode acarretar um agravamento da situação da pessoa, porque ela fica se colocando como forte e, na verdade, ela está tendo um problema que precisa de ajuda. Então, é importante que todos nós deixemos de lado essa questão, dessa preocupação, né? De que porque eu tenho uma atividade, porque eu tenho uma responsabilidade, o que vão pensar de mim? E, realmente, quando necessitar, não importa, buscar ajuda, independente da posição que ela se ocupa dentro do grupo espírita, né? É verdade. Então, para ajuda, como você falou, estamos numa situação mais ou menos semelhante, né? E nós precisamos de ajuda de todos, né? É verdade. Você sabe que eu participo de um grupo mediúnico na nossa casa Francisco de Assis e dialogo com os espíritos. E nesses 20 e poucos anos que eu desenvolvo essa atividade, nos últimos 5 anos, nós temos conseguido um grupo onde não existem, desculpem a palavra, mas não existem estrelas. E isso é muito difícil de se conseguir. Mas nós precisamos lembrar de Jesus, que na última ceia com os apóstolos, discutiam qual era o mais importante para Jesus.
E ele então vai dizer que aquele que fosse o mais simples, e ele vai lavar os pés de cada um deles, não apenas deixando o ensinamento naquele momento, mas legando a toda a eternidade, a toda a humanidade, um ensinamento de simplicidade. Então, se nós somos cristãos, nós abraçamos o Cristo e precisamos seguir esse caminho. E não existe... Como é que nós poderíamos dizer numa sociedade espírita se o palestrante é mais importante ou o recepcionista? Então, eu sempre costumo dizer que não está no que nós fazemos, mas como é feito. Porque se o palestrante está se desincumbindo de um dever e o recepcionista está fazendo com amor, o trabalho dele naquele momento está sendo mais importante. Porque é o amor. Então, essas diferenças desaparecem. Nós estamos todos na mesma embarcação. E realmente nós precisamos estar muito atentos, porque o bem, quanto mais profundo, quanto mais efetivo, eficaz, mais ele desperta contrariedades, principalmente no mundo espiritual. Nós seremos batidos, nós receberemos os embates e precisaremos estar humildes, desvestidos de qualquer questão de orgulho, para nos utilizarmos daquilo que nós indicamos para os outros. O passe. Daqui a pouco eu estou desempregado e a casa tem um programa de assistência aos necessitados. Por que eu não posso receber um rancho? Posso, eu estou precisando. É bom para os outros, é bom para mim também, não é? Nós temos uma pergunta aí na tela, Enio. Já está disponível para você. Como lidar com o ego e trazer o self para as nossas vidas? Como lidar com o ego e trazer o self para as nossas vidas? É o desafio de todos nós, né? O ego é essa questão que nos mantém presos ao chão, presos ao solo. Então, deixarmos o nível de consciência de sono na direção de um nível de consciência mais amplo. Não nos colocando acima de ninguém, é não acharmos que nós somos o mais importante. Eu acho que uma técnica muito boa é lembrarmos do mundo espiritual, porque às vezes a gente lembra dos espíritos só quando vai entrando na casa espírita. Aí a gente vai mudando e vai ficando assim com uma aparência mais fraterna. E nós deveríamos pensar nisso com mais frequência. Há poucos dias, eu escutei um irmão relatar que uma vez ele perguntou para o Divaldo Pereira Franco qual era o caminho para caminhar da direção do ego para o self. E a resposta dele foi muito interessante. Ele disse: fazer às ocultas tudo aquilo que faz de público. Publicamente ser uma pessoa e na intimidade, no oculto, ser a mesma pessoa. Tudo aquilo que eu estou fazendo que ninguém está vendo, eu possa fazer diante de todo mundo sem me envergonhar. É um desafio muito grande. Porque, como eu disse, todos nós temos hábitos e nós trazemos tendências. E, às vezes, nós não temos força, nós não temos vigor moral para ter a conduta que deveríamos ter. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por que é que, sabendo, às vezes nós procedemos errado, procedemos mal? Porque nos deixamos dominar e envolver pelas tendências, pelos hábitos. Então, cabe a nós, como já falei, fortalecermos o nosso íntimo, pedirmos auxílio quando as forças nos faltarem, mas nos empenharmos, porque vale a pena lutar com esses gigantes, contra esses gigantes que nós trazemos no nosso íntimo. E a oração é um recurso muito eficaz, muito eficiente, que nos dá força, que nos renova. Nós temos mais uma pergunta da nossa amiga da Suécia. Você poderia responder, por favor? Como perceber os sinais da alteração de fluidos em mim?
sutilmente. Como fazer para não atingir o meu próximo e como me proteger dos fluidos muito negativos. Bem, através da lógica e da razão, porque muitos pensamentos não são nossos, invadem as nossas mentes. Por exemplo, nós estamos alegres, estamos bem, otimistas, e num instante surge um pensamento de tristeza. Percebendo que nós somos invadidos por aquela sensação, o ideal seria nós pararmos um instante e nos perguntarmos: por que é que eu estou assim? Por que é que eu estou sentindo esse aperto no peito? O que é que aconteceu? Eu estava bem? Teve alguma ocorrência que me levasse a essa tristeza? Não, não teve nada. Tudo continua como há meia hora atrás. Então, isso não é meu. Então, isso não é meu. E, a partir daí, elevar o pensamento, mentalmente, conversar com o protetor. Me auxilia, por favor. Ou pensar em Jesus. Aí, cada um vai encontrar o caminho. Mas o importante é estabelecermos a lógica e a razão. Agora, vai ter facilidade para fazer isso alguém que já tem esse hábito. Porque se a pessoa nunca para orar, para meditar, ela vai ter dificuldade de fazer isso. É como o médium. Vou fazer uma comparação. O médium, ele não é médium só no momento da sessão mediúnica. Ele é médium o tempo todo. Se ele é uma pessoa deseducada ou mal educada, se ele grita, se ele fala palavrões, no momento do trabalho mediúnico, ele vai ter sérias dificuldades e talvez nem consiga impedir que o espírito que se comunique com o fim de tumultuar a reunião dê gritos e diga palavrões. Porque ele tem o hábito, então ele não consegue filtrar. Se nós não temos o hábito de termos calma, de buscarmos em nós o equilíbrio, nós vamos ter dificuldade de perceber esse ambiente fluídico ao nosso redor. Então, trata-se de uma caminhada, trata-se de um trabalho que cada um de nós precisa fazer. Mas eu lhes asseguro, vale a pena. Porque muitas contendas, principalmente no lar, que é um grande laboratório, podem ser evitadas. Porque muitas vezes aquele sujeito que convive conosco, o marido, a filha, o amigo, o irmão, ele entra e fala exatamente o que nos atinge, o que nos tira do prumo. E a gente olha e diz, mas não é possível. Eu nem tomei café da manhã, eu estou ouvindo isso. Por que será? Os nossos, muitas vezes, inimigos, desencarnados, nos conhecem muito bem. E a intuição se dá em todas as direções. Então, estar atento, estar alerta para evitar uma série de situações. Se nós tivéssemos mais cuidado, nós viveríamos menos complicações, porque nós somos escravos da palavra, que uma vez dita, não pode ser recolhida. Pessoas existem que o pensamento surge na mente e ele já põe para fora, verbalizando através de palavras, das quais ficamos reféns logo depois. Então, é um trabalho que precisa ser feito, não é? Mais alguma pergunta? Só um minutinho que eu já estou procurando a pergunta. Só um minuto.
Enio, eu gostaria de saber qual pensamento devemos cultivar durante essa pandemia. Muito boa, minha irmã, muito boa a sua pergunta. Quando tudo isso começou, eu me questionei muito sobre isso. E como eu falei que tudo começa na mente, é nosso dever buscarmos a saúde através da mente. Porque em tudo no universo vige a lei de sintonia. A lei de sintonia, de afinidade fluídica, que, como eu falei, esse tempo todo começa na mente. Então, cabe a cada um de nós buscarmos, através da mente, essa saúde, essa harmonia. Se nós estivermos bem, sem medo, como é que nós vamos construir? Como é que nós vamos desmistificar essa questão? Pensando que somente nos acontece aquilo que nós temos necessidade. Então, imaginarmos, visualizarmos o nosso corpo em perfeito estado de saúde, de harmonia. Os espíritos amigos dizem que a pessoa que ora é como se ela se revestisse com uma capa protetora. Quem ora adquire essa condição. Na questão da saúde, do vírus, na mesma direção. Visualizarmos-nos saudáveis. Porque a gente lava as mãos, a gente toma banho e lava o corpo. Mas e a higiene mental? Então, uma pessoa que se deixa dominar pela ira, que nesses momentos de recolhimento convive nas redes sociais e coaduna com críticas e queixas políticas e tudo mais, está muito mais disposta do que alguém que busca outro caminho. Eu vou contar-lhes uma experiência pessoal. O meu tempo mental é de manhã, antes de sair para o trabalho. Então eu sento, faço todo aquele percurso da prece, percorro um longo caminho. No final, de frente para umas árvores que tem aqui, isso eu aprendi com o Divaldo. Ele me orientou que as árvores, que a natureza, detém o prana, que é uma substância que traz equilíbrio na natureza, que é sinônimo de vida. Então, mentalmente, eu extraio das árvores o prana e, através do pensamento, vou como que me aplicando essas energias. Vou conversando com os neurônios, com o aparelho visual, com o aparelho auditivo, com o aparelho da fala, com a aparelhagem estomacal, e mentalmente, retirando o prana das árvores, vou inundando as células de cada órgão, pela qual essa substância vai passando e vai impregnando, e vai trazendo harmonia, e vai levando resíduos tóxicos que, porventura, possam ali estar. É como se fosse um autopasse que qualquer um de nós pode fazer. Faço isso já há anos e confio. Naturalmente, essa vivência diária, mental, vai fortificando, vai trazendo harmonia, confiança, e o receio vai cedendo e vai batendo em retirada. Então, nós aqui temos procurado seguir as orientações do Ministério da Saúde, mas com os cuidados, temos levado uma vida normal, tranquila, confiante de que nos acontece aquilo que nós necessitamos. É um trabalho mental.
é algo que nos preenche. Enio, nós temos a última pergunta da Elibi. Você pode ler, por gentileza? Ah, sim. Ela então pergunta qual a importância do evangelho no lar. Nossa, minha irmã, é toda. Eu diria que é vital. Porque o lar que realiza o evangelho no lar é um lar que abre as portas para que Jesus entre. É um lar que detém luz. Porque, bem sabemos, os benfeitores amigos se organizam, os amores daquelas pessoas que convivem naquele lar, igualmente. E, em alguns casos, espíritos são trazidos para serem medicados e atendidos durante o evangelho no lar. Uma casa que ora alguns momentos da semana com Jesus é uma casa que se renova, a psicosfera, todos que ali participamos, recebemos os eflúvios da presença dos bons espíritos. Então, podemos eleger um dia da semana, uma certa hora, e se mais membros não quiserem participar, podemos até fazer a sós. Abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro da nossa preferência, pode ser a Bíblia, o que for, um livro edificante, e lermos um trecho, orarmos, colocarmos um pouco de água, sempre naquele dia e naquele horário da semana, porque os espíritos têm atividades e se organizam. E se por acaso algum dia nós não estivermos no lar e estivermos fora, num compromisso, naquele horário, retirarmos-nos a um local, a um sanitário, a um local, e elevarmos o pensamento em gratidão aos bons espíritos, já que nós não estamos no nosso lar. Mas é extremamente benéfico dedicarmos alguns momentos para que Jesus habite também no nosso lar, para que os bons espíritos venham. E eles vêm, meus amigos, eles vêm. Eles não perdem uma única oportunidade de nos auxiliarem e de fazerem o bem, especialmente quando eles veem que nós nos abrimos, que nós solicitamos este auxílio. Então, o Evangelho no Lar é um recurso valiosíssimo. Vale a pena se esforçar para realizá-lo. Acho que eu poderia encerrar a fala, né? A minha fala, né? Eu gostaria de agradecer, ao longo da nossa fala, nós vimos amigos da Suécia, amigos da Suíça participando e nos sentimos extremamente honrados. A nossa gratidão é infinita a estes irmãos valorosos do Reino Unido que, longe da pátria de origem, pregam o Evangelho com a sua vivência, com o seu exemplo. A todos vocês, o meu profundo carinho e a minha imensa gratidão, desejando que Jesus os abençoe e os ampare sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos de todo o nosso coração por esses momentos tão agradáveis, de tanto aprendizado, e com certeza isso nos vai servir muito para que nós possamos cada vez mais buscar esse aprimoramento, tudo isso que nós necessitamos, que é a nossa caminhada, né? Ene, muito obrigado, que Jesus abençoe todo esse trabalho que você vem realizando aí, em nome de Jesus. Muito obrigado, de coração. Fique com Deus. Vocês também. Vamos, então, dar continuidade nesse momento e nos prepararmos para as vibrações do passe coletivo que será feito nesse momento. Para isso, nós gostaríamos de chamar a nossa querida amiga Ângela, do grupo Joana de Ângeles, carinhosamente está conosco para poder nos ajudar, nos auxiliar nesses momentos. Fique à vontade, Ângela, por favor. Queridos amigos,
Boa noite, é com muita alegria que aqui estou. Quero agradecer imensamente o convite do seu Pedro, Dona Cleusa, Maurício, Gilson, para que a Joana de Ângeles Espírito Group Society do Reino Unido pudesse se unir a outros 6 grupos, né? O Bezerro, o Fraternity, o Spirit Society de Bournemouth, o grupo de Brighton, de Nova York, formando uma grande família. Me faz sempre lembrar o convite de Bezerra de Menezes, que uma vara sozinha, ela se quebra facilmente, mas que um fecho não se quebra jamais. Então, é esse o propósito da doutrina, de nos unirmos, né? Num só propósito, de elevar os ensinamentos do Cristo, de acalentar corações, não é? E nos fazermos irmãos em todos os sentidos. Então, muito obrigada ao nosso querido irmão Enio, né, pela linda reflexão que me tocou no coração. E agora, convidando a todos vocês que me sigam em pensamento para a nossa oração. Então, buscando a imagem de Jesus, nosso amigo inseparável de todas as horas. Jesus, tu és a luz das nossas vidas. Sem ti, Senhor, nos debatemos na escuridão. Nós te agradecemos imensamente. A tua presença viva nas nossas vidas. E assim rogamos, Mestre amado, que a tua presença se faça presente em todos os lares de quem nos assista nesse momento, levando paz, levando harmonia, alegria nos corações. Ó Mestre Jesus, rogamos a ti, Jesus, que abençoe o nosso planeta, nesses momentos difíceis que passamos pela epidemia do Covid-19. Ó Senhor, sustentai, amparai, fortalecei, Senhor, aqueles que partiram nessa situação, que eles possam ser acalentados, por aqueles que estão em hospitais, que eles possam ser amparados, que eles possam receber o teu amor, aos médicos e enfermeiros que trabalham incessantemente, por aqueles que perderam a vida salvando as vidas. Ó Senhor, é muito amor que gera sobre os seus filhos na terra. Jesus amigo, nós te pedimos pelos suicidas. Ó Senhor, por aqueles que colocam um fim na sua vida física, que eles possam ser amparados pela nossa Mãe Santíssima, pelos servos de Maria, que eles possam ser acolhidos, acalentados. Senhor, levai o teu amor e a tua luz aos lares desajustados. Levai, Senhor, o conforto e o amparo por aqueles que vivem nas ruas, sem um lar para retornar, sem, Senhor, ter um amigo, onde choram no silêncio, pela dor, Senhor, do abandono. Que possamos, Jesus, ver os filhos de Deus amparados e que nenhum filho seu, Senhor, possa passar fome, frio, que possamos abrir os corações e despedir-nos do egoísmo, para que possamos ser fraternos para aqueles que estão em situações mais carentes. Abençoe as crianças abandonadas.
Abençoe, Senhor, nossa Inglaterra. Abençoe esse país que nos acolhe com tanto amor. Abençoe o nosso planeta. Abençoe os animais, nossos irmãos em evolução. Pois com eles, Senhor, aprendemos o amor incondicional. E nesse momento, rogando aos benfeitores, aos espíritos que nos assistem, que em cada lar possa nos dar o paz, nos trazendo paz e tranquilidade, nos trazendo saúde e amparo, nos inspirando, nos auxiliando. Ó Senhor, esse momento, necessitamos do teu amparo. Auxilia-nos, Mestre. Ampare. Que o paz, esse fluir divino, que penetra no nosso coronária e se espalha por todo o nosso corpo, nos trazendo paz espiritual e saúde. Que a nossa água possa ser fluidificada como remédio homeopático. E assim, Senhor, nós te damos graças pela reunião de hoje, pelo aprendizado que o nosso querido irmão Enio nos trouxe. E também, Senhor, pela mídia, pela comunicação que nos permite a nos conectar no mundo todo, aonde essa união fraterna se fortalece a cada dia. Ter conosco Jesus, benfeitores amigos, Francisco de Assis, nosso irmão maior, nos ampare, nos guie, e muita gratidão. Que assim seja. Agradecemos imensamente a nossa irmã Ângela por essa tocante oração que nos trouxe tantos fluidos do bem, do amor de Jesus, nos fortaleceu, nos fortalece, nos preparando sempre para a nossa caminhada, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais física e espiritualmente. Muito obrigado, querida irmã, pela sua agradeço, contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada de coração a todos vocês. Dando continuidade, então, nós gostaríamos de chamar o Gilson para fazer os avisos do grupo. Fique à vontade, Gilson, por favor. Só um minutinho. Vamos então aos nossos avisos semanais, vai ser bem rapidinho. A nossa próxima palestra, no mesmo horário, pelo mesmo canal de transmissão, vai ser com a Andrea Marshall, dos Estados Unidos, que vai estar falando da epidemia da Ilha Maurício, uma reflexão sobre a Revista Espírita de 1867 e 1868. Então fica aí convite para todos os amigos. Depois nós teremos, na próxima sexta-feira, o Legado de Francisco, com a Kátia Fernandes, no dia 5/6, e teremos esse grande presente também do nosso amigo Juan Danilo, no dia 12,
que vai estar falando de um tema bem interessante que não se fala muito no meio espírita, a respeito do autismo, amor em silêncio. Então, é aquela questão de a gente chamar até as pessoas que não são espíritas para estar assistindo, que as reflexões deles são bem interessantes. O Congresso Espírita continua de pé, 15 e 16 de maio de 2021, inscrições pelo mesmo link. E tivemos a felicidade de ter adesão do Alberto Almeida dessa vez. Então, repassem aos amigos também e avise para aqueles que ainda não sabem que o Congresso continua de pé, mas só que foi transferido para o ano que vem. Atendimento fraterno nas casas espíritas, vocês puderam verificar que durante a palestra nós estamos mostrando contatos de várias pessoas que foram preparadas justamente para o atendimento fraterno dentro das obras kardecianas. Então, nós temos aqui o Grupo Francisco de Assis, nós temos a equipe com a Leia, a Vânia, o seu Pedro, a dona Fátima, a dona Daniele. Nós temos do Grupo Bezerra de Menezes, a dona Marlene, o Leonardo, a nossa amiga Kika, o Antônio, e caso vocês queiram, também a gente pode estar passando esses telefones por WhatsApp, é só solicitar para a gente. Do Fraternity, nós temos a Ângela, a Beth, a Ana Lúcia, que também estão disponíveis nesse número que está aparecendo aí na tela. O Grupo Francisco de Assis apoia diretamente Fraternidade Sem Fronteiras, e nesse momento de dificuldade nós estamos trabalhando com a venda de livros e camisetas. Então, ligue para a gente, entre em contato, ou através do telefone do grupo, ou através do meu telefone próprio, do Maurício, que nós enviamos para casa de vocês camisetas e livros a preços promocionais. E toda a renda a gente envia para a África, que assim como nós estamos passando por dificuldade, lá também as coisas estão bem difíceis. Para aqueles que queiram receber as mensagens do grupo, informações sobre palestra, sobre eventos, único e exclusivo sobre a doutrina espírita e do Grupo Francisco de Assis, entre em contato através desse número. Nós temos também a nossa página no Facebook, é bom que todo mundo dê o like para que esteja recebendo as atualizações do grupo, tá certo? Então, eu me despeço de vocês com um lembrete da próxima palestra, no dia 29 de maio, com a grande Andréia Marchal, grande amiga nossa, que vai estar fazendo essa reflexão a respeito da Revista Espírita de 1867 e 1868. Um grande abraço. Seu Pedro, é com o senhor. Muito obrigado, Gilson. Bem, diante de tudo que nós sentimos e ouvimos hoje e vimos, nós só temos uma palavra, né? Gratidão. Gratidão a todos que participaram, ao Enio, a Ângela, enfim, a todos que participaram, a todos que estiveram conosco nessa somatória de energia de amor com Cristo Jesus, que nos inspira, que nos mostra o caminho. Então, não existe palavras de tanto agradecimento, né? Então, essa gratidão que nós estamos sentindo nos nossos corações, essa alegria imensa de ter vocês conosco mais uma vez, e que Jesus possa nos abençoar mais essa semana, e que continuemos nessa mesma estrada, nesse mesmo caminho, em busca dessa luz divina que está à disposição de todos nós, bastando para isso que nós a procuremos e achemos, mas dentro de cada um de nós, porque, como Jesus nos diz, vós sois deuses, né? Faça brilhar a sua luz. Então, esse sentimento de muita alegria no coração, muita gratidão, é que eu gostaria de passar para vocês nesse momento. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram para esses momentos tão abençoados que foram esses momentos da palestra, enfim, desde que nós ficamos juntos, abraçados no mesmo propósito. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.
Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria, companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, um voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor.